Então Jesus diz que também passa um samaritano. Esse samaritano para e se importa. Quem é o samaritano? Eu não vou entrar no mérito da história, mas o samaritano e os judeus, havia entre eles um ódio mortal. Tanto que os samaritanos, eles eram expulsos de onde os judeus estavam. Não tinha como eles estarem juntos, eles se odiavam. Era ódio de morte. Tanto do judeu, como do samaritano. E quem passa naquele lugar é justamente um samaritano, e quem está deitado é um judeu. O único que se importa é o samaritano. Você sabe qual que é o sentido de importar? Quando a gente fala que a gente importa algo, a gente está fazendo o quê? Pegando algo de fora e trazendo para a gente. Por exemplo, as mulheres que compram aí as blusinhas da Shein. Você está comprando, ou agora é Temu, né? Tem Temu também. Você está comprando algo importado, você está vindo de fora para você. A palavra se importar é justamente isso. É eu me importar. É eu me inserir no problema daquela pessoa. É eu me importar com ela. Isso é se importar com uma pessoa. É quando você se transfere para o problema daquela pessoa. É justamente isso que esse samaritano faz. E isso custa para o samaritano. O samaritano, muito provavelmente, ele estava indo para algum lugar. Ele tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa importante para ele fazer. Ele deixou de fazer algo para ele, ou algum compromisso, alguma coisa, para parar e ver um homem que estava precisando de ajuda. Lembrando, um judeu, ele é típico. Você consegue perceber que uma pessoa é um judeu. Ele sabia quem ele estava se importando, com quem ele estava se importando, era com o inimigo. E ele para e ajuda aquele homem. Ele deixa de fazer o que ele estava fazendo para ajudar aquele homem. Ele usa os seus recursos. Ele passa óleo nas feridas daquele homem. Esse samaritano deixa o seu conforto. Muito provavelmente esse homem estava montado em algum jumento, em alguma coisa, em algum animal. Ele deixa esse conforto para colocar o homem no lugar dele, para levar um homem para uma hospedaria. Ele leva esse homem para uma hospedaria. Ele paga o tratamento, ou seja, ele desfaz da sua parte financeira para ajudar aquele homem. E ele diz assim na hospedaria: eu vou deixar ele aqui, está tudo pago. Porém, quando eu voltar, eu vou e vou voltar. Eu vou pagar o restante, se ele der mais alguma despesa, eu vou pagar. Esse samaritano, ele se importou tanto no problema daquela pessoa, que ele só se contentaria quando ele visse aquele homem completamente restaurado, tanto que ele queria voltar. Então Jesus, contando essa parábola, pergunta para esse intérprete da lei: quem foi o próximo daquele homem que estava deitado? O homem não teve o que responder. Jesus quebrou, arrebentou com esse intérprete da lei no meio. Porque Jesus mostrou para aquele homem que o próximo não era o levita, que era da mesma tribo. Não era o sacerdote, que era da mesma tribo daquele homem, do intérprete da lei. Que o próximo daquele intérprete da lei era o seu pior inimigo. Era o judeu. E aí Jesus diz: ok, ele é teu próximo. O doutor da lei pergunta, Jesus pergunta: quem foi o próximo? Ele diz: quem usou de misericórdia, quem se importou. E quem se importou e quem usou de misericórdia foi o samaritano, o inimigo. Sabe o que essa mensagem traz para nós? Lembra que no início eu disse, a gente tem que saber quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é só aquele que nos ama. O nosso próximo não é só aquele que nos faz bem, que nos afaga, que
enche o nosso ego, que nos faz bem, que nos faz feliz. O nosso próximo também é o nosso inimigo. O nosso próximo é aquele que puxou o teu tapete, que puxou o meu tapete. O meu próximo é aquele que violentou alguém da minha família. O meu próximo é alguém que matou alguém da minha família. É duro, né, irmãos? A gente ouve isso, né? Mas Jesus diz, justamente no Sermão do Monte, que a gente vai estudar a partir da semana que vem, Jesus diz que eu devo amar os meus inimigos e orar por aquele que me persegue. Esse mesmo Jesus diz que se alguém me ferir uma face, eu devo entregar a outra. Se alguém me roubar a minha capa, eu tenho que entregar para ele a túnica. Se alguém quiser andar comigo uma milha, eu vou com ele 2. Essa é a cultura do reino de Deus. É contracultural, não é? É contracultural. Porque a nossa natureza é vingativa. A nossa natureza é dente por dente, olho por olho, é mal por mal. A nossa natureza pecaminosa fora de Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus, a nossa atitude tem que ser essa aqui, de perdão. Queridos, a maior evidência que eu amo a Deus é que eu amo o meu próximo. E a maior evidência que eu amo o meu próximo é que eu tenho capacidade de perdoar o meu inimigo. Porque o meu inimigo também é o meu próximo. Se eu não perdoar o meu inimigo, a palavra ela é categórica. Se eu não perdoar o meu inimigo, a palavra de Deus não diz. Mas o que é Deus? Isaías 43, 25 vai dizer assim: Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de ti, por amor de mim e dos teus pecados. Antes de a gente falar o que é perdão, vamos colocar algumas posições para a gente entender bem. Primeira coisa, nós precisamos separar ofensa entre pecadores de crime. Vou dar um exemplo aqui. O homem te bate, te espanca. É caso de você perdoar? Sim. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Mas ele tem que ser preso. Ele tem que ser denunciado. E você não tem obrigação de conviver com ele. Segundo, um homem ou uma mulher abusa do seu filho. Cara, de você tem que vir perdão. Mas esse homem, ele tem que ser preso. E muitas vezes até morrer na cadeia. Muitas vezes ele vai morrer na cadeia. Ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado, ele tem que ser denunciado. Mas ainda assim, ele preso, o perdão tem que sair de nós. Você entendeu? O perdão que eu libero a alguém não isenta esse alguém das consequências do seu erro. Se é crime, tem que ser preso, tem que pagar. Ele assassinou, tem que pagar. Eu, Antônio, tá? Antônio, eu sou adepto da prisão perpétua. Perpétua. Para crime hediondo, o cara tem que ser preso. Mas o perdão tem que ser liberado. Porque o que é o perdão? O perdão não significa, eu perdoar alguém, não significa que eu tenho que andar junto, que eu tenho que trazer aquela pessoa para minha casa. O perdão é justamente isso que está aqui. Eu não me lembrar mais. Deus está dizendo que Ele, em Cristo Jesus, que Ele está fazendo uma profecia,
Aqui em Isaías está fazendo uma profecia que em Cristo Jesus, Ele não vai mais lembrar dos nossos pecados. Deus tem amnésia? Não tem. Isso aqui é figurado. Deus está dizendo aqui que Ele não vai mais lançar em nosso rosto o nosso pecado. Eu vou dar uma ilustração aqui para a gente entender melhor o que é não lançar no rosto. Uma pessoa que eu amo muito foi traído por sua esposa. Uma pessoa da minha família foi traída por sua esposa. E um dia eu indo com essa pessoa para Rondonópolis, ele perguntou: o que é perdoar? Eu não tinha comentado nada sobre perdão. O que é perdoar? Ele estava pensando em perdoar a sua esposa. Eu falei: querido, vamos lá. No momento que você estiver com ela, você vai ter a capacidade de não mais lançar ao rosto dela o que ela fez. Você vai ter a capacidade de não lembrar que ela teve um relacionamento com outra pessoa, com outro homem, e aquilo vai te martirizar, aquilo vai te machucar, aquilo vai te estragar. Porque se o perdão verdadeiro é quando você libera e você não lembra mais, você não lança mais em rosto, aquilo não te causa mais mágoa, aquilo não te causa mais ressentimento, aquilo não te causa mais lembranças ruins, aquilo não te machuca mais. Por isso que muitas vezes a traição é algo difícil de perdoar. O perdão verdadeiro é quando aquilo não te machuca mais, quando aquilo não traz mais sentimentos de dor, ressentimento. É isso que é perdoar. Meu irmão, é difícil perdoar. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente qual que é a saída para isso. Mas o pior é não perdoar. Existem malefícios que a falta de perdão traz para a nossa vida emocional, o ressentimento, a mágoa, o ódio, traz sentimentos ruins, nos traz tristeza. Quando você tem ressentimento, amargura de alguém, fala a verdade, essa amargura, essa pessoa que você tem ódio dela, que você tem ressentimento dela, ela está no teu pensamento. Ela está com você quando você acorda, ela está com você quando você está almoçando, ela está com você quando você está jantando, ela está com você quando está na igreja. Esse sentimento vai te torturando, que você chega a ponto de uma depressão terrível. A melhor coisa é liberar perdão. Segundo, é impossível, nós cristãos, isso aqui é para nós cristãos, é impossível que eu tenha um relacionamento com Deus verdadeiro se há algum ressentimento no meu coração. Por exemplo, Jesus vai dizer também no Sermão do Monte que aquele que chegar no altar e lembrar que seu irmão tem algo contra ti, não entrega a tua oferta não. Deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia com teu irmão, depois volta e entrega a tua oferta. Entregar a oferta aqui não é dinheiro não. Entregar a oferta é o que a gente está fazendo aqui. A gente está entregando a nossa adoração, a gente está entregando a nossa presença, a gente está entregando o nosso louvor, a nossa vontade de estar aqui para Deus, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso devocional. Meu irmão, se você tem ressentimento de alguém e se você não liberou perdão para alguém, esquece, Deus não está recebendo isso. Porque Ele disse bem claro, Ele foi bem claro, eu só vou receber depois que você se reconciliar, ou seja, liberar perdão.